Olá, amados irmãos, estou aqui para dar continuidade às mensagens de Natal, o nascimento do Senhor Jesus, com o tema Provendo um Cordeiro, e queremos fazer um paralelo do Velho Testamento com o Novo Testamento. Então, sabemos ali que um fato que aconteceu na história da humanidade, o dilúvio, né? A arca, onde veio a salvação para a família de Noé, um homem justo e íntegro que obedeceu a Deus e creu e construiu a arca. Então a arca representa Deus, que ia salvar Noé e sua família do dilúvio, e também a representação do Messias, de Cristo Jesus, que viria aqui na terra para salvar toda a humanidade também. Então isso se cumpriu, Jesus já veio, já pagou o preço do meu pecado, do seu pecado, e hoje nós temos a salvação mediante a fé e a graça de Deus que foi derramada sobre as nossas vidas que cremos. Então, essa é a certeza da salvação. E Jesus se fez carne e habitou entre nós. Em João 1,14 está, e ele nasceu como um bebezinho, se fez adulto e pagou o preço do nosso pecado lá na dura cruz, no Calvário. Então, a gente quer fazer esse paralelo ali, que já vimos que da geração de Noé até Abraão são 10 gerações, e tem esse intervalo ali da história da humanidade. Depois que Noé desceu da arca, né, constituiu ali o casamento dos seus filhos com as suas noras, e ali eles constituíram família e a terra povoou de novo. Mas o pecado, com isso, também foi passando as gerações, e essas 10 gerações o pecado se multiplicou e continuou as pessoas desviando do propósito de Deus, do foco, do alvo a ser alcançado, e com isso Deus teve também lá na história da Torre de Babel, onde os povos se ajuntaram, se uniram e esqueceram de Deus e começaram a construir uma torre para alcançar o céu. E com isso Deus teve que intervir, teve que descer lá e parar as obras, porque o povo queriam fazer com seus próprios esforços, com as suas próprias forças, esquecendo do Criador de tudo e de todos. Então desviaram do alvo e começaram cada um fazer ali a obra com suas próprias forças. E Deus interviu, confundindo as línguas, dividindo e cada um se separando. Uns foram para o ocidente, outros para o oriente, e assim Deus separou e dividiu as nações. Então mostra a interversão de Deus ali, porque o povo tinha desviado o alvo, o foco e também o propósito de Deus. Mas na história de Abraão, que a gente vai ver, Deus chama Abraão e fala para ele sair da parentela dele, que Deus mostraria uma nova terra para ele. Então diz assim a palavra do Senhor, em Gênesis 12, 1 e 2. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação,
e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então aqui Deus chamou Abraão para que ele fosse para uma terra que Deus o mostraria, e com isso Abraão obedeceu a Deus, pegou sua família, suas coisas e saiu. Então mostrou a obediência e a fé em Deus para um lugar que ele não conhecia. Ele foi confiante em Deus e dependente de Deus. Então mostra a fé de Abraão. E com isso tem a história também que Deus pede para Abraão sacrificar seu único filho, Isaque. Isaque, eles levantam de madrugada, preparam tudo a viagem para ir até o Monte Moriá para o sacrifício. Então eles saem bem cedo, quase 72 horas de caminhada, e chegaram lá e aí prepararam o altar, montaram um altar, e ali Isaque tudo ajudando, pegando a lenha para o sacrifício. Aí faz uma pergunta para Abraão: pai, aqui nós temos o altar, a lenha e o cordeiro. Cadê o cordeiro? Daí Abraão responde a Isaque: Deus proverá o cordeiro. Então vemos ali que Abraão estava preparado para sacrificar o seu único filho por obediência a Deus. Quando chegou no momento ali de Abraão sacrificar, Deus teve que intervir novamente, porque ele colocou à prova a fé de Abraão, e Abraão creu que Deus era tão poderoso que poderia ressuscitar seu próprio filho, porque dali ele faria uma grande nação que abençoaria outras nações também, e todas as famílias seriam benditas. Então mostra ali e representa, Abraão representa Deus Pai, e Isaque representa o Senhor Jesus, que vinha como cordeiro. Lá quando João falou em João 1,29, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então ali é a representação do Senhor Jesus. O sacrifício que Abraão não fez, Deus Pai fez por nós. Entregou o seu único filho para morrer pelo meu pecado e pelo seu pecado. Então, que a gente possa refletir nessas histórias, que são fatos que aconteceram e também acontecerá no futuro a segunda vinda do Senhor Jesus. Que nós possamos estar preparados para esse grande dia, para passarmos a eternidade com o Senhor. Que o nosso coração deseje e anseie a volta de Jesus Cristo, o nosso autor e consumador da fé. Que Deus abençoe a todos, um Feliz Natal a todos os irmãos, um forte abraço, fiquem com Deus.